4 tipos de pais. Foi feita pesquisa, foi feito um trabalho acadêmico para chegar nessa conclusão. Pais autoritários, pais negligentes, pais permissivos e pais autoritativos. Gente, essa série é simplesmente maravilhosa, tá? Sem falsa modéstia, tá? Ela é maravilhosa. Se você assistir, sua vida nunca mais será a mesma. Assistir prestando atenção, assistir anotando, assistir comentando, questionando, perguntando, assistir ativamente. Não assistir por assistir, colocar lá e nem prestar atenção. Aí você vai captar pouca coisa. Porque uma das coisas que eu vejo muito acontecer, é o que eu falo lá nessas lives, é o seguinte: os pais autoritários, negligentes e permissivos, eles mais erram do que acertam, mas eles acertam. Olha que interessante. Isso que confunde muita gente. A pessoa acha que os pais, mesmo tendo errado muito, são ótimos pais. Não, eles não são ótimos pais. Quem erra mais do que acerta não é ótimo. Não é ótimo. Ótimos são os que acertam mais e erram menos. Por quê? Porque nós não podemos. São vidas humanas. Uma coisa é no seu trabalho, se você errar, você faz de novo. Agora, uma vida, você não reconstrói uma vida. Você não deixa uma criança abandonada, uma criança, né, assim, que depende de você, você deixa ela viver qualquer trauma, qualquer abuso, qualquer tipo de violência, e depois você reconstrói. Não reconstrói. Ah, mas eu tenho muito dinheiro agora. Mas a criança perdeu a infância dela, perdeu a adolescência dela por aqueles traumas. Então não é simples assim. São coisas que a pessoa precisa entender. E os pais negligentes, os pais permissivos e os pais autoritários, eles cometem erros, assim, erros que são assim fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa, desenvolvimento humano. Agora, o autoritativo, ele vai cometer alguns erros, porque somos sujeitos, né, a errar, passivo a erro. Somos seres humanos. Mas os pais autoritativos, eles acertam. Por quê? Porque eles têm mais afetividade, eles trabalham para que o ambiente seja agradável, eles trabalham para que haja diálogo, eles procuram saber o que os filhos estão pensando, querendo e compreendendo. Então isso produz uma família sadia. Não é uma família perfeita. A ideia aqui não é ter uma família perfeita. Por quê? Como somos imperfeitos, como vamos ter uma família perfeita sendo imperfeitos? Não tem como. Então a gente precisa compreender isso. Não tem como ter família perfeita sendo imperfeitos, mas também não precisamos ter uma família toda atrapalhada, também não. Nós podemos melhorar a cada dia. Não existe nenhuma família tão boa que não possa melhorar, como também não existe nenhuma família tão ruim que não tem como piorar. Sempre tem como piorar. Então a ideia é: vamos trabalhar para melhorar. Então o casamento dos pais, aqui fica essa ideia. Você, como um casal, tá? Você tem filhos, você é marido ou você é esposa. Como está seu casamento? Qual o nível de investimento que você faz no seu casamento? Nós trabalhamos demais, estamos economizando, estamos investindo. Isso é interessante. Mas isso não constrói uma família. A Bíblia diz assim: ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E alguns já argumentam na hora: não, mas eu levo meus filhos para a igreja. Eu arrasto meus filhos para a igreja. O meu marido é obrigado a ir na igreja comigo. A minha esposa é obrigada a ir na igreja comigo. Isso é pouco. Ir para a igreja é um detalhe. Tem até uma série, Benefícios de Congregar. Se as pessoas parassem para pensar como que é benéfico, como que é terapêutico congregar, a vida só nisso aí, ó, só nessa parte aí, ó, a vida deles mudava. O pessoal cria muito problema com a congregação. Congregar, gente, congregar, que eu falo de congregar ativamente. Não é congregar passivamente, não. Vai lá quando quer, a hora que quer, faz o que quer, cruza o braço, só escuta. Isso não, isso é participar passivamente. Eu estou falando de pessoas que realmente congregam. Quem congrega? É aquela pessoa que interage,
é aquela pessoa que pergunta, é aquela pessoa que coopera, é aquela pessoa que contribui, é aquela pessoa que participa, é aquela pessoa que se preocupa com a programação daquele lugar que ela congrega, para que aquilo alcance mais pessoas. O ambiente é terapêutico. Então, lá na série Benefícios de Congregar, eu explico são várias lives explicando todos não, né? Explicando vários benefícios de congregar. Eu congrego há 30 anos. Então, eu, graças a Deus, posso dar crédito a Deus aqui por isso, por eu ter tomado essa decisão de congregar. Eu tenho uma vida relativamente equilibrada, tá? Do ponto de vista psicológico, físico, financeiro, todas as áreas, porque a igreja traz essa informação para nós. Porque é informação que é o segredo. Então, quando eu falo de congregar, é de congregar ativamente. Então, um casal que congrega é um casal que prepara o caminho para os filhos. Aí eu vejo muito pai que ama demais os filhos, mas não congrega. Não gosta. Esse negócio não é comigo, não. Tudo bem, não é com você. Mas será que seu filho não vale esse sacrifício de participar de uma congregação? Será que é tão sacrifício assim? Uma mãe que manda o filho para a igreja e ela não vai? Ela tem má vontade? Meu filho precisa ir. Ele que é jovem. Eu estou velho mesmo. Eu estou velho, eu não preciso de ir. Olha que mentalidade mais estranha. Por quê? Se não é bom para você, como é que vai ser bom para o filho? Aqui já começa a confundir os jovens adolescentes e as crianças. As crianças vão, às vezes, obrigados sem saber o que está acontecendo. Mas o adolescente e o jovem começa a questionar. Se fosse bom, meu pai ia. Mas se meu pai não vai, por que eu vou? E quando ele não vai, ele vai para outro lugar. Ou fica encarcerado em casa. Olha o mal que foi feito para todo mundo essa época de pandemia. Por que fez tanto mal? Porque as pessoas não interagiam com outras pessoas. A família é muito importante para nós, mas nós precisamos interagir com outras pessoas. Temos que conhecer outras coisas. Temos que ser desafiados todos os dias. Temos que estar expostos a outros tipos de ambiente para o nosso desenvolvimento saudável. Então, estou pegando aqui só o primeiro tema. Quando o casamento dos pais não inspiram os filhos. Quer dizer, os filhos estão sobrevivendo. Eu gravei um vídeo nesse canal que diz, criança não é pet. Gravei um também que chama assim, Crianças Invisíveis. Todas elas têm a ver com o quê? Com como os pais estabelecem o relacionamento familiar. Gente, é muito importante. São detalhes, coisas pequenas. E alguns falam assim, mas eu não tive isso. Por isso que você vive essa vida conflituosa. Muita coisa que você vive aí, não precisava você viver. Mas você vive porque seus pais não te deram esse suporte. Não te prepararam para esse momento. Por isso está cheio de adultos confusos. Cheio de adultos sem direção. Cheio de adultos frustrados. Cheio de adultos traumatizados. E não conseguem se curar desses traumas. Por quê? Tiveram uma infância difícil. Tiveram uma adolescência difícil. Foram maltratados, foram abandonados, foram espancados, foram abusados, passaram necessidade física, necessidade de escola, necessidade de afeto. É muita coisa que o ser humano consegue passar e sobreviver. Agora, sobreviver não quer dizer que tem uma vida boa. Agora, você quer melhorar para os seus filhos e netos ou não? A questão é essa. Por isso que eu sempre faço minhas palavras de Josué. Escolha hoje a quem se vai, por eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a ideia é assim, todo dia eu falo aqui, todo dia eu gravo vídeo, todo dia eu deixo aqui a minha contribuição para as famílias. Agora, quem não quiser, o que eu posso fazer? Eu vou continuar trabalhando para que a minha família seja abençoada, que a minha família tenha paz, que a minha família prospere, que a minha família tenha saúde, que a minha família esteja unida, né? Sempre que podemos, a gente faz um almoço junto, um jantar junto, compra sanduíche e come junto. Porque o negócio é comer junto, é estar junto, é fazer aquilo. Não importa se é comer pipoca, batata frita, sanduíche, uma pizza, um banquete ou um restaurante caro. Isso não importa. O local e o que vai comer não importa tanto. É bom que seja uma coisa gostosa. Mas o que é importante? Interagir. Então nós sempre trabalhamos assim, quando a gente reúne,
tenta deixar pelo menos algum tempo, né, sem ninguém com o celular na mão. Para quê? Para que ninguém roube a atenção da família. Eu, como pai de família, o que eu faço? Eu sou o primeiro a deixar o celular em outro cômodo e falo assim, ó, eu já deixei o meu. Estou esperando quem vai deixar o dele também. Quer dizer, palavra ensina, exemplo arrasta. O exemplo que é o principal. Já viu aquele ditado antigo? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aqui não. Aqui sempre foi lei. Faça o que eu faço. Fala o que eu falo. Vá aonde eu vou. Pode acreditar no que eu faço, porque eu faço. Vou errar? Vou errar. Mas eu assumo que eu fui pensando que era o melhor. Para não esquecer do exemplo do copo d'água, prepare o seu copo de água antes da sede. Por que eu tive água agora? Porque eu dei sede agora, mas eu preparei antes. Então, você que tem filho jovem, adolescente, lembre ele. Assiste lá. Assiste ou separa algum tipo de live, algum vídeo que vai ser interessante, que você acha que é interessante para o seu filho, para sua filha. Peça para ele assistir, peça para ele dar opinião, pergunte ele o que ele entendeu, converse sobre o assunto. Se fizer algum comentário negativo, não tem problema. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Não tem problema. Se inscreva para nos ajudar. Compartilhe a live e os vídeos com outras pessoas para nos ajudar. Peça as pessoas para se inscrever, para que mais pessoas sejam abençoadas e que Deus possa abençoar a sua família a cada dia. Amanhã a gente continua, não dá tempo de eu falar todos os tópicos, mas o primeiro ponto, quando nós precisamos de buscar conhecimento, é porque o casamento dos pais não nos inspira. Não é que é ruim de tudo, mas não nos inspira o suficiente. Não nos traz o conhecimento suficiente. Porque todo casal está construindo a própria vida. Como é que vai acertar tudo? É muito difícil. Só que depois que você chega numa certa idade, você já aprendeu bastante. Mas não tem como você voltar no tempo e fazer certo. O que já ficou errado, ficou errado. Algumas coisas dá para melhorar e outras coisas nós temos que elaborar e aceitar, ressignificar e a vida que segue. Então vamos orar? Muito obrigado pela sua companhia. Deixe